Gente, boa noite. Estamos aqui em mais uma live do Simpimol. Hoje, no Dia Internacional das Mulheres, um dia de luta, um dia de mobilização, nós estamos aqui com algumas participantes que, com certeza, se não tivesse a pandemia, a gente estaria lá na Marcha das Mulheres, porque são participantes que eu sempre encontro lá todo ano. E aí a gente vai discutir sobre mulheres em espaços de poder. Então, as participantes são Eugênia Lima, que é bacharela em Direito, mestre em Desenvolvimento Urbano, presidente do PSOL em Olinda, assessora dos Juntas, que é uma mandata coletiva de deputado estadual, e Eugênia também foi candidata ao Senado em 2018, vereadora em Olinda no ano passado, inclusive foi a campanha mais votada da esquerda, não foi Eugênia em Olinda, teve 2.876 votos, então, assim, não entrou, mas ganhou, né, foi a mais votada. Sempre ganhou, E mas não leva. Eugênia, ganhou, mas não levou. Então, e feminista, está aqui conosco, obrigada, viu, Eugênia, pela Obrigada, participação. Ana. A gente que agradece o convite. Temos também a deputada Tereza Leitão, que é deputada estadual pelo PT, já pelo quinto mandato, sindicalista, professora, pedagoga, é membro da Comissão de Educação, feminista, também estaria conosco lá na Marcha das Mulheres. Então, bem-vinda, Tereza. Obrigada, Obrigada pela Ana. Obrigada pelo participação. convite. E nós temos também a co-deputada pelas juntas do PSOL, Jo Cavalcante, de uma mandata coletiva, que é comerciante e é membro também do Sintrace e do MTST, feminista também. Boa Jo, seja noite. bem-vinda. Obrigada pelo convite. É muito importante estar aqui conversando sobre esse tema tão importante para nós mulheres. Verdade, eu estou muito feliz que vocês estejam aqui. Gente, a vereadora Liana Cirne, vereadora pelo PT no Recife, ela está com dificuldade de entrar na internet. Então, em qualquer momento que ela conseguir, a gente coloca ela aqui na nossa live, tá certo? Eu quero agradecer realmente de maneira muito especial, porque dia 8 é um dia em que essas mulheres que estão participando aqui são mulheres muito requisitadas em várias lives, em várias mobilizações, e conseguiram um espaçozinho na agenda para estarem aqui discutindo esse assunto tão importante com a gente, tá? Então, o tema da nossa live hoje é as mulheres nos espaços de poder, as lutas das mulheres na pandemia. O espaço de poder, eu vou tentar falar pouco, apesar do assunto ser muito frutífero, né? Dá vontade de conversar muito. Então, a ideia é que seja uma roda de conversas, certo? Então, em qualquer momento que vocês tenham interesse em falar sobre alguma coisa que a outra está falando, pode falar, não precisa que eu pergunte nada, tá? Mas aí a ideia é que a gente fale sobre a dor e a delícia de serem mulheres que estão nesses espaços de poder, tá certo? A gente vai começar já. Antes, daqui a pouco a gente coloca o vídeo de duas mulheres muito importantes para a política brasileira. A gente vai colocar aqui. Antes disso, eu quero falar sobre os espaços de poder. O espaço público, durante milênios, sempre foi restrito aos homens. Os espaços públicos restritos aos homens e os espaços domésticos restritos às mulheres. Só que é no espaço público que acontece o poder, as ideias, as ciências, não é? A gente está falando de milênios, lá desde a época, eu não quero trazer o academicismo para esse diálogo, não é a nossa proposta, mas a gente fala aí desde o banquete de Platão, que ele dizia, vamos discutir ideias, então as flautistas se retirem e as mulheres sendo vistas apenas como entretenimento, mas na hora de discutir ideias, elas não podiam participar, assim como também não podiam votar sequer. Então, durante muito tempo, isso aconteceu, e até para votar foi uma luta, ainda como é uma luta, esse ingresso que a gente até hoje tem, as meninas vão falar sobre isso, a esses espaços, a ocupar esses espaços.
onde o poder está, onde acontece, para lutar aí pelas causas, vocês viram todas feministas, pelas causas das mulheres, não é? Então, Mary Wollstonecraft já dizia que os direitos das mulheres são os direitos da humanidade, ou seja, os direitos das mulheres são os melhores. Falar sobre as causas feministas, elas são pontos que trazem pontos positivos de justiça social, de equidade para toda a sociedade. Não vai ser bom apenas para as mulheres, tá certo? E ainda se fosse para as mulheres já era a maioria, né? Mas não só. Então, podemos colocar já o vídeo de Marielle. Nós temos um trechinho do vídeo de Marielle no último pronunciamento, que foi no dia 8 de março de 2018. Marielle, vereadora, que foi assassinada há 3 anos. As mulheres, ruas, na manifestação do 8 de março, daqui a pouco na Candelária, fazem porque, entre 83 países, o Brasil é o 7º mais violento. E aí, volta a repetir, dados da Organização Mundial de Saúde. Esse quadro segue piorando, aumentando 6,5 no último ano. Por dia, são 12 mulheres assassinadas no Brasil. O último dado que a gente tem no estado do Rio de Janeiro figuram de 13 estupros por dia. Essa é a relação com a violência contra as mulheres. A gente tem um senhor que está defendendo a ditadura e falando alguma coisa contrária a isso. Eu peço que a presidência da casa, no caso de maiores manifestações que venham atrapalhar a minha fala, assim proceda como a gente faz quando a tribuna interrompe qualquer vereador. Não serei interrompida, não aturo o interrompimento dos vereadores desta casa, não aturarei de um cidadão que vem aqui e não... Esse trecho, ele foi muito comentado, foi muito divulgado, mas a gente fez questão de colocar um pouquinho antes, para vocês perceberem o momento em que há essa interrupção na fala de Marielle, que foi exatamente, ela estava falando ali sobre violência contra as mulheres, sobre a dificuldade, as dificuldades em geral da vida das mulheres, e aí é nesse momento em que há essa interrupção, e tem essa fala que é o último pronunciamento de Marielle, foi exatamente no dia 8 de março, poucos dias antes do assassinato dessa vereadora. Agora a gente vai colocar também um pronunciamento da primeira presidenta que nós tivemos, mulher, Dilma Rousseff. É preciso que muito mais mulheres ocupem o topo das decisões das empresas e das entidades representativas de toda a natureza. Vejo que é preciso garantir mais creches para cortar a desigualdade pela raiz, dando às crianças pobres as mesmas oportunidades de crianças de classe média, mas também para facilitar o acesso de suas mães ao trabalho. Falo disso com a legitimidade da presidenta, que ampliou as oportunidades para as mulheres e que, mesmo assim, sabe que é preciso fazer muito mais. Este é o século das oportunidades. Este é o século do Brasil. E este é, sem dúvida, o século das mulheres. A mulher é a nova força que move o Brasil. Com esta força e esta energia, vamos construir um futuro cada vez melhor para as nossas famílias. Viva o Dia Internacional da Mulher. Viva o Brasil. Viva a mulher brasileira. Obrigada. Ok, então nós vimos ambos os pronunciamentos feitos no Dia Internacional da Mulher. No caso do pronunciamento de Dilma foi em 2014, não é? Dá uma saudade, não dá, gente? De ouvi-las. Mas eu gostaria de conversar com vocês, a princípio, sobre essa tentativa de silenciamento, todas as dificuldades para ingressar nos espaços de poder e depois, no caso delas duas que ingressaram, a tentativa de silenciamento não só delas, mas um silenciamento que seria de todas as mulheres. O que vocês acham? O que vocês podem falar sobre isso? Quem quer começar? Já que a ideia é uma roda de conversa, eu vou deixar à vontade. Eugênia, quer começar? Eu posso começar?
Pode começar. Eu estou com aquela dificuldadezinha básica. Em outra Tereza, live, pode falar, Tereza. no Mato Grosso do Sul, com o fuso horário, e aí fizeram uma confusão com o fuso horário, disseram que era às 7. Aí eu botei 1 hora na frente, né? Porque lá é 8, mas era 7 aqui. Eu pensava que fosse 7 lá. Mas vai dar tempo para a gente coordenar. Eu quero primeiro cumprimentar minhas companheiras de mesa, de roda de conversa, Jô, que soma com a gente lá na Assembleia Legislativa, né? O Jô e o mandato executivo das juntas, Eugênia, companheira e amiga das lindas de muito tempo, né? Parabenizar o CIPMOL por essa iniciativa, sendo a nossa categoria uma categoria majoritariamente feminina, professoras, trabalhadoras em educação, é importante que um sindicato da categoria trate também dessas questões. Nós somos professoras, funcionárias, secretárias, merendeiras, mas somos mulheres. Isso dá um diferencial na nossa categoria muito grande, até pelo próprio histórico dessa categoria, que foi colocada como a segunda mãe, a extensão do lar, a escola como extensão do lar, chama de tia, e isso tira muito do perfil profissional, né? Do nosso perfil profissional, da nossa pauta reivindicatória. Então, é muito importante porque a educação, ela é fundamental para se construir essas referências de poder, de sociedade, de democracia. A gente estava vendo Dilma agora falando no Dia da Mulher. Vocês imaginam Bolsonaro dando alguma mensagem para a gente hoje? E se fosse, ia ser um terror, né? Ia dizer que a gente era bela, recatada, do lar, que devia ficar em casa, que devia ganhar menos, porque a gente engravida, tira licença, essas coisas, né? Que ele está acostumado a dizer e que Damares, a sua ministra também, da mulher, não fica muito atrás. Então, essas perspectivas de gestão não são só diferenças de gestão, são diferenças também de concepção de sociedade. Então, os espaços de poder que as mulheres ocupam tem muito a ver com o que a gente quer construir para a sociedade. Hoje eu dei uma entrevista, Jô, e eu disse, olha, nós ainda somos muito poucas na Assembleia Legislativa, mas esse mandato, essa legislatura, ela potencializou algumas coisas para as mulheres, ou vinda de mulheres, que nunca tinham existido em legislaturas passadas. Primeira coisa, a deputada mais votada na história da Assembleia Legislativa é uma mulher, né? A delegada Gleide Ângelo. Nunca nenhum deputado alcançou a metade dos votos dela. Eu sou a primeira deputada mulher que consegue ter 5 mandatos consecutivos. Antes de mim, só homens chegavam a isso ou mais do que isso. E o mandato coletivo das juntas, que foi a grande novidade dessa legislatura. E Jô sabe, melhor do que eu apenas assisto, participo e me solidarizo, mas ela é que sente na pele, né? As dificuldades e os preconceitos que a gente enfrenta. Então, essa é a primeira luta que a gente tem ao assumir um espaço de poder. A gente não assume sozinha, as mulheres precisam introjetar isso. Nós hoje somos 11 na Assembleia Legislativa, mas teve tempo que só tinha uma, chamada Dalgisa Cavalcante. E durante muito tempo não teve nenhuma, porque o lugar não foi projetado para nós. Não foi pensado para as mulheres, como Iana colocou muito bem na abertura. Para nós, o recanto do lar. Para nós, o privado. Né? Para os homens, o público, o poder, a disputa. A gente foi que começou a romper essas barreiras e estamos aqui com muita coisa ainda a conquistar. Então, é uma luta que eu acho que tem que ser muito pensada nessa perspectiva. Quem veio antes de nós agora, e abrir caminho para quem vem depois, e que sejam muitas, como disse Dilma. Muitas Dilmas, muitas Marielles, muitas Terezas, muitas Jô, muitas Eugênia, muitas Iana, que a gente consiga ter minimamente a paridade. Minimamente a paridade. Então, a nossa luta tem esse significado de mais desafio,
de mais preconceito que a gente tem que derrubar, né, para afirmar que o espaço de poder é também um espaço da mulher. É também. E nessa pandemia isso ficou muito claro. As duas categorias mais atingidas, profissionalmente falando, as profissionais de saúde, é claro, que estão lá na linha de frente, né, segurando o maior tranco que a gente sabe que estão segurando, né, jornadas exaustivas, dificuldade de EPIs, dificuldade de estrutura, convivendo com a morte cotidianamente, um certo grau de impotência, porque não tem condições, isso mexe muito com o profissional, o adoecimento mental é muito grande. Nós, professoras, com as aulas remotas, não pense que a aula remota é trabalhar de menos, pelo contrário, e Ana sabe disso, é trabalhar dobrado. Preparar uma aula remota é mais difícil do que preparar uma aula presencial, sem contar que você não tem interação imediata. Então, você está na sua casa, muitas vezes você não tem um recanto próprio, não tem um escritório, tem que se organizar na sala, tem que se organizar no terraço, tem que dar conta das tarefas domésticas, tem que dar conta do seu filho e da sua filha, que também está em aula remota, e sem ter um feedback, uma troca, né, que é tão importante na nossa profissão, tão importante. Então, o adoecimento mental da nossa categoria está imenso. E, por fim, todas nós, e Jô pode falar disso melhor do que eu, o desemprego e o subemprego do trabalho informal, sem auxílio emergencial condizente. Agora o homem não quer renovar o auxílio emergencial, e nós, do PT, tiramos nesse Dia da Mulher 3 eixos de nosso debate. Fora Bolsonaro, e hoje nós tivemos uma notícia muito importante da inocência de Lula. Fora Bolsonaro ganha mais força, né? Lula estava livre, mas ainda pendente, e isso prova a injustiça que foi todo o processo, né? 5 anos de espera, 5 anos de injustiças, 580 dias de prisão, mas a resistência dele e nossa, né? Nosso apoio de todo o campo de esquerda progressista sustentando, né? A vacina já para todos e para todas. Enquanto a gente não vacina, a gente não tem o mínimo de segurança contra essa pandemia, inclusive para nós, trabalhadoras em educação, também, alçarmos da 4ª fase para a 1ª fase, e a situação da violência contra a mulher. Não nos calarão jamais. Eu acho que isso é fundamental. A nossa voz, o nosso sentimento, a nossa opinião. Aquela fala de Marielle é muito forte, porque o que ela diz incomoda, e estava incomodando a quem? Certamente algum bolsonarista que estava por lá, né? Então, quando nossa voz incomoda, é porque a gente sabe que está falando o que tem que falar, né? Então, acho que é muito importante, nesse momento, a gente se posicionar onde nós estamos, que não deixa de ser um espaço de poder, é um poder limitado, o poder legislativo é um poder limitado, mas é um poder de representação popular. E a gente precisa fazer dessa representação popular um canal de diálogo com a sociedade. É importante trazer o povo para dentro do poder, trazer o povo para dentro da Assembleia Legislativa. É limitado, mas a gente vai quebrando barreiras, né? Quem diria? Eu já dizia, Jô, que quando eu cheguei na Assembleia, eu dizia, quem diria que um ex-sindicalista sair da presidência do sindicato, né, que ainda tem tanto preconceito contra sindicalista, ia chegar na Assembleia Legislativa. Mas Jô foi além de mim. Quem diria que uma comerciante informal ia chegar na Assembleia Legislativa? Então, são essas pequenas conquistas, né, que vão somando para um dia a gente fazer a revolução. Eugênia gosta disso. Né, Eugênia? Um dia. Adoro, Tereza, essa revolução. A gente fazer a revolução. É isso, gente. Vamos embora, né, não, mulherada? Com certeza. E aí, esse convite à revolução que Tereza
trouxe para a gente, que empolga, que motiva. E aí, Jô, o que você pode falar sobre isso? Primeiramente, boa noite, né? Boa Quero noite. compartilhar minha felicidade de estar aqui nessa live com a Eugênia, com Tereza, que são muitas lutas, né? É como a Tereza bem falou, né? Quem diria um ambulante chegar na Assembleia Legislativa, uma transexual entrar na Assembleia Legislativa, né? Mais uma professora que é Kátia, uma juventude do interior e uma jornalista, né? E é, teve essa ideia de todo mundo não acreditava que ia dar certo, né? Até hoje, ainda, por debaixo dos lençóis, como a gente fala, né? Ainda tem os comentários, ainda tem. Mas é isso, eu acho que esse tema de espaço de mulher no poder traz as pessoas essa perspectiva, né? Da quem já veio antes de nós, né? A gente tem Benedita, a gente teve Marielle, e tantas outras, né? Eu costumo dizer sempre que eu sou a terceira mulher dentro da Assembleia Legislativa negra a falar naquele plenário ali, né? Que antes de mim veio duas, né? E essas conquistas que a gente vem avançando no miudinho, mas ainda é subrepresentação, né? Porque ainda existe esse preconceito, essa misoginia, né? De o homem sempre estar à frente da política. E quando a gente se coloca, eu também venho de um sindicato, né? Eu sou do Sindicato dos Ambulantes, e majoritariamente os ambulantes, como a classe dos ambulantes são majoritariamente de homens, eu passei 7 anos atuando nesse sindicato, e a maioria dos companheiros era tudo homens. Então, atuar no sindicato onde só tem homem, eu a única mulher, me fez também repensar de que eu tinha que me impor de alguma forma, né? E é isso que traz minha força também, né? Porque do mesmo jeito que eles estavam lutando por uma causa, eu também estava lutando por uma causa. E isso me engrandeceu muito, né? Assim, eu chegava nos espaços, eu nem falava, eu tinha uma vergonha de falar assim, porque todo mundo falava, pegava o microfone, era uma naturalidade, enquanto eu ficava com vergonha de falar. Até um dia o companheiro do sindicato chegou e falou assim, não, pega o microfone e fale, porque você tem que ter voz. Então, assim, né, eu vi outras mulheres falando, então, para mim também deu aquele impulsionamento de estar à frente de um sindicato, que foi um dos sindicatos que levantou essa bandeira do comércio informal, né, aqui em Recife, Pernambuco, porque até então a gente era taxado como bandido, né, ladrão, né, e marginalizado muitas vezes. Mas, fora isso, a gente vem atuando também, né, na questão da moradia. A gente vê que esse governo é um governo que vem desmontando as políticas públicas sobre a questão da moradia, e, majoritariamente, já no movimento de moradia, quem tem o protagonismo maior são as mulheres, né? Porque são as mulheres que fazem as ocupações, são as mulheres que lutam por sua moradia no espaço de movimento, são as mulheres que trazem a organização dentro do movimento, né? Então, é bem importante, né? Existem vários feminismos, né? A gente costuma dizer, e o meu feminismo, eu me enquadro no feminismo popular, né? Onde eu venho dessa base, né? Dessa luta, né? Eu sou a pessoa das ruas, eu ainda costumo dizer, dentro da mandada, eu digo assim, vixe, Maria, só vivo nesse quadrado, eu quero estar na rua, quero estar no meio do povo. Então, é uma das coisas que é bem importante, né? Assim, a gente está num espaço ainda opressor, né? Porque a Assembleia se torna opressor para uma pessoa que nunca teve acesso a estar dentro de uma casa legislando e ter aquela movimentação e ter todas aquelas conversas, né? Mas, assim, eu me sair tranquilamente é bem incrível, né? Assim, porque muita gente me taxou como, quando eu cheguei, né? Que eu não sabia nem pegar num papel para ler no primeiro discurso, né? Ela está nervosa, não sei o quê. E nesse nervosismo eu disse, sim, eu estou nervosa, mas eu também tenho o direito de estar nervosa, né? Porque parece até que a gente somos as super, né? Porque não está ali direto, e ele tem que saber pegar o microfone, tem que saber falar e tal. E eu acho que não é assim, sabe? Eu acho que a mulher tem seu local, tem sua linguagem, né? Tem a linguagem
das pessoas dividem, né, de muitas vezes de local para local. Então, é isso. E essa data do 8 de março, como Iana falou, é uma data muito importante, né, porque isso aí vem de uma luta, né, de uma luta que mulheres no mundo todo abraça, porque tem que ter esse protagonismo e realmente esse ano não deu para a gente estar no meio da rua, né, por causa dessa questão da pandemia que vem atingindo a população em geral e principalmente as mulheres, né, porque quem está na frente da pandemia são as técnicas de enfermagem, as enfermeiras, que estão lá todos os dias na frente contra essa doença, né, que o dito cujo tem a mania de dizer que a gente tem que parar de mimimi, porque agora vai ter vacina, enquanto ele não fez o papel dele quando ele deveria fazer, né? Que foi trazer a vacina há mais tempo. E agora ele está, toda semana vai lá na rede dele, fala qualquer besteira, e nisso a população está morrendo. Então, isso é dizimar a população, né? Dizimar a população negra, a população da periferia, que é que mais sofre, que não tem acesso à saúde muitas vezes, né? E é isso que vem a luta da gente, das mulheres, né? De estar nessa questão de estar à frente da política, fazendo política pública para toda a população, né? Porque o mundo só vai ser bom quando todo mundo tiver direito, né? Todo mundo tiver direitos iguais. A gente não é feminista para dizer que a gente é melhor do que ninguém, não. A gente é feminista porque a gente entende que quando a sociedade for bom para as mulheres, vai ser bom para todo mundo, entende? Então, é nessa perspectiva que eu trago minha fala hoje, e a gente vai debatendo aí. Vamos embora. Massa, Jô. Eugênia, ambas falaram sobre a questão da representatividade, quer dizer, a ideia de trazer vocês era justamente de ver pessoas no poder, mulheres nos espaços de poder, e aí a gente se espelhar e se animar e dizer, olha, se elas podem estar lá, eu também posso. E aí, quem sabe? Então, essa representatividade, o quão importante ela é. Fala aí, Eugênia. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite a toda a equipe do Simpimol, que eu sei que não é só Iana, é toda a diretoria que está por trás, e quero dizer que eu assim, me inspiro e tenho muito orgulho desse sindicato existir na minha cidade de Olinda. O Simpimol vem fazendo um trabalho espetacular de fiscalização, de ação, sabe, de organização da categoria. Então, eu fico muito feliz de ter sido convidada para estar aqui, mais ainda porque estou do lado de Tereza Leitão, que eu sou apaixonada. Eu quando tinha minhas crises existenciais desse lugar, Tereza, como é isso? Aí falava com a filha dela, Natália, enfim, né, Natália, porque a Antônia ia crescendo, ia reclamando dessas nossas ausências, né? Enfim, e Jô, eu não tenho o que dizer, assim, Jô, eu sou apaixonada, assim, eu tenho muito orgulho de estar na mandata, assim, de ver o crescimento de Jô. Eu estava nessa reunião que, para dizer o nome, era um negócio complicado para ela falar, e que hoje a gente vê uma potência, e a gente vê o quanto esses espaços de poder são nossos lugares, nós que deveríamos estar neles, porque a gente sabe o quanto esses mandatos, né, dessas duas mulheres maravilhosas que estão aqui, mas de outras mulheres, têm um compromisso com a população, né? O quão importante é a gente ocupar esse espaço de poder. E aí, quando eu cheguei, eu fico emocionada de ver a fala de Marielle, porque eu tive o prazer de conhecê-la mesmo, da gente militar junto na partida. E, para mim, a partida de Marielle foi uma dor enorme, que questionava também a continuidade nesse lugar, né, tão violento, tão opressor, e a gente vê aí, vão fazer 3 anos e a gente não tem né, não tem uma saída, né, ninguém sabe e todo mundo sabe quem mandou matar a Marielle, né? Enfim, então, é um reflexo de uma sociedade extremamente machista, racista, e que nossos corpos não
não podem ocupar esses lugares, né? Eu participei de uma campanha de Senado em 2018 e a gente não tem nenhuma senadora eleita, nunca teve, sabe? É uma coisa assim, em 2016 foi implementado um banheiro feminino no Senado, então você tira, sabe? A coisa é, tipo, absurda, então esse espaço é para aquele homem branco, hétero, sabe? Não foi feito para nós, então a violência, ela acontece, sabe? Marielle precisar pedir a fala, de dizer que não vamos silenciar, nos silenciar, é um fato que esse espaço está aí, mas eu quero falar, trazer uma perspectiva positiva, né? Esse espaço tem ganhado nossa cara. Tipo, em 2018, por exemplo, a Assembleia aumentou o número de candidatas mulheres, né? Historicamente, são 10 agora, sabe? É muito pouco, precisamos de mais, precisamos. Então, 2022, a gente precisa se mobilizar, e se mobilizar para se candidatar, porque em 2020, por exemplo, só 33% das mulheres do país todo eram candidatas. Então, a gente precisa também se colocar. Então, essa mudança na nossa sociedade também parte dessa coragem, sabe? Porque a gente tem muita coragem na vida, porque são vários turnos, né? A gente se vira na vida todas, sabe? A gente tem essa força e a gente precisa se colocar nesses espaços para que a gente torne esses espaços menos violentos, para que a gente possa realmente fazer uma política efetiva, né? E aí tem muita coisa para mudar. E quando a gente vai falar de pandemia, é triste, porque pandemia é política também, sabe? Pandemia é política e a gente precisa ocupar esse espaço, né? A ausência da vacina, o aumento do desemprego, essa política genocida é escolha, né? Então, quem está no poder está escolhendo o que vai fazer com o nosso povo. E está escolhendo o que vai fazer com nossas mulheres, porque a conta recai nos nossos corpos. E quando esse corpo é negro, é que essa conta é paga, né, de uma forma de que essa vida não tem preço, né, essa vida não interesse para manter essa vida. Então, essa pandemia chegou de uma forma no nosso país que, quando entra na periferia, ele é muito mais letal, né? Enfim, aí a gente vê um processo, uma crise sanitária, mas uma crise econômica, porque cadê a renda básica, né? Renda básica não é política socialista, não. Renda básica é um direito no momento que a gente vive uma crise planetária. E aí é uma decisão política, né, das costas para toda a população. E a gente está vendo aí a fome, a miséria, o desemprego. Saiu, eu acho que foi hoje até, o Diese trouxe um dado que a taxa de desocupação de emprego no país, por exemplo, afetou quase 20%. 20% quando a gente faz o recorte de mulher e negra, né? Então, a gente sabe que isso vai refletir em muitos locais. A gente sabe que no nosso país a maioria das nossas mulheres são as chefes de família. Então, precisamos nos organizar. O desafio vai ser enorme, porque dentro da conjuntura que a gente está, a gente precisa uma puxar a outra mesmo, não tem como. Não tem outra saída. Ou uma puxa a outra, ou a gente não sai. É aquilo que o Jô diz, vamos embora até que todas sejamos livres. Então, a luta é grande, mas eu acho que a gente tem que esperançar, né? Cada eleição eu vejo mais mulheres, e eu vejo que não é só eleição, sabe? Ter um sindicato que tem a maioria de mulheres na sua diretoria é revolução. A gente disputar uma associação de moradores é revolução. A gente disputar um conselho tutelar é revolução. A gente disputar no judiciário, porque ninguém debate isso, mas a gente precisa também, enquanto mulher, ocupar o judiciário, né? Tereza falou aqui da questão da anulação do processo de Lula. A gente precisa de mais mulheres em todos os lugares, né? A ocupação de poder, ele não se dá só na institucionalidade legislativo e executivo. Ele precisa se dar em todos os locais. Então, é isso, eu quero dizer que a gente tem uma conjuntura difícil, mas em todos os momentos históricos do nosso país, fomos nós que nos rebelamos, fomos nós que seguramos, né, e que pautamos esse país, e que não falta mulher para pautar. Eu acho que a gente perdeu, né, perdeu Marielle, mas ela foi
o ícone que fez também vários mandatos se multiplicarem. As juntas é fruto, a bancada lá do Rio de Janeiro é fruto, nós somos fruto dessa semente, né? É aquilo, né? Não conseguem deter a primavera, né? Tiraram só uma, mas não vão deter a nossa primavera. Então, é isso. Para quem está nos assistindo, que tem medo, que fica... Eu mesma sou a prova disso, né? É lapada, vai, a gente vai, né? A gente ganha, mas não leva, mas não desiste. Porque eu acho que se colocar nesse lugar não é o simbólico, né? De estar no espaço poder, mas a luta é o que nos alimenta, é a luta que faz Tereza aí, está no 5º mandato, que não é fácil, né? Enfim, então a gente sabe o desafio, né? O desafio de viver num país onde ser mulher é a luta pela sobrevivência. Então, é isso, sabe, Ana? É agradecer e dizer que vamos embora se organizar, porque, segundo o Chico Sainz, né, nos organizando, eu posso desorganizar. E é isso que a gente quer, é a revolução que Tereza diz que eu gosto mesmo. Eu amo a revolução e é isso, a brabeza de conduzir um processo diferente, feminista, né, e antirracista e socialista. É isso. Massa, Eugênia. Eu vou passar para a Tereza, porque Tereza, a gente já tinha comentado aqui, e ela falou também que Tereza vai precisar se ausentar da nossa live. É uma pena, porque assim, tá uma delícia ouvir todas vocês. Tereza, é uma pena. Mas aí eu vou passar para você, porque aí você faz as considerações finais. Só de Tereza, a gente vai continuar aqui com as outras, tá? Com a Zoe e com a Eugênia. A pessoa se atrapalhou no fuso horário, eu também, né? Lá são 3 blocos, eu pedi para ficar no último, mas já está mais ou menos no meio do 2º bloco. Aí a pessoa me sinalizou para eu ir. Mas teve uma pergunta aí que eu acho que foi dirigida a todas nós, não é? Quais são as dificuldades que a gente encontra, né? Nesses espaços. Eu acho que um pouco a gente falou, mas só focando mais. Eu acho que a primeira dificuldade é que os outros, os homens, né, reconhecerem que aquele espaço é nosso, porque se historicamente ele não foi destinado para nós, a história é um ciclo de construções, de negações, né, de desconstruções e de construção de novas alternativas, de novos ciclos. E acho que a mulher na política ela não sai mais. Eu acho que da última década para cá, a gente começou realmente a se afirmar. E a se afirmar com a nossa diversidade. Sejamos nós o que formos. Tenha a nossa pele a cor que tiver, venha de onde vier. Se a gente abraçou a política, se tem um partido político que nos abraça e que a gente escolhe ele, que nos lança, nós temos os mesmos direitos daqueles que ocupam a política como capitanias hereditárias, que passa de pai para filho, que acha que é natural. O meu filho, ele quis ser. Não, ele foi preparado para isso, muitas vezes, desde pequenininho. Às vezes era até o chefe de gabinete, o auxiliar. Claro que aí a pessoa vai, né, se contagiando, né? Diferente de quem vem da política das ruas, como o Jô, como eu, como a Eugênia. Eu conheci, por exemplo, o PT no movimento sindical. Eu fui primeiro sindicalista, né? Primeiro militante, né? Para poder depois ser partidária, para poder depois ser candidata. Então, tem gente que tem dificuldade porque ainda está naquela política do passado, onde a mulher só entrava se fosse permitido por algum homem, né, o pai, marido e tal, ser a política da família. Ainda existe isso, porque na transição a gente convive com as duas coisas. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento difícil no Brasil, porque é um momento de muito obscurantismo, de muita negação, negação da democracia, negação dos direitos da mulher, né? Negação do que a gente construiu ao longo desse período todo, negação dos nossos direitos sexuais e reprodutivos, negação da nossa autonomia financeira, negação do nosso direito de estar com autonomia na política, porque são os ciclos. Mas como a gente está dentro desse ciclo,
Então, a gente precisa se reafirmar a cada dia. E a minha palavra é muito nesse sentido. Não vamos desistir. Não vamos desistir, né? É como Eugênia disse, a gente tem que se puxar umas às outras, né? A competição na política, a disputa na política, ela existe. E na política ninguém é santinho para dizer que é Maria Teresa de Calcutá. Não. Mas tem disputas e disputas. Tem aquela disputa que é construtiva, tem a disputa que soma. Você puxa outras pessoas que pensam parecido com você, que querem construir junto com você. E tem aquela disputa que é uma disputa sorrateira, que é uma competição baixa, cheia de fake news, e contra nós mulheres, aí isso é mais forte. Eu concluo alertando que essa é a nossa maior dificuldade. A campanha de 2020 foi horrível. Muitas mulheres, muitas candidatas, sejam candidatas a prefeita, sejam candidatas a vereadoras, sofreram isso. É muita misoginia. Não se ataca a mulher porque ela está na política, simplesmente se ataca a mulher porque ela é mulher e não era para estar na política. Aí vem aquele, porque o que é que você está fazendo aqui? Vá para casa. No máximo, você pode trabalhar fora para ajudar na renda da família, no máximo. Tem muito homem e que ainda pensa assim. Aí a gente vai e quer disputar com eles uma prefeitura, uma vaga na Câmara de Vereadores, quer ser a vereadora mais votada do Recife, quer ser a vereadora mais votada do PT, tudo isso as mulheres conseguiram. Quer levar a eleição para o segundo turno, como Marília levou. E aí vem os ataques de misoginia, de preconceito, e atacam a figura da mulher. Então, a política é um território muito árido. E a gente, como acham que é o sexo frágil, né, que não gosta dessas coisas, a gente precisa saber enfrentá-las. Ter casca dura, mas também não querer imitar os homens. É horrível se a gente quiser imitar os homens. A gente tem que ter nosso próprio jeito de fazer política. Disputar com eles também. Tem alguns de boa vontade, como eu digo, né? Tem alguns de boa vontade que somam com a gente. Então, essa, para mim, é a maior dificuldade. É a gente se estabelecer como alternativa de poder. E aí não é uma mulher, nem duas, nem três. É a figura da mulher. É o potencial das mulheres. A mulher é um ser político. E se ela quiser ser deputada, vereadora, presidenta, governadora, senadora, ela pode ser. Não tem nada que impeça, a não ser o preconceito. Aí o desafio é vencer o preconceito, vencer a discriminação e ir-se embora, uma puxando as outras. Muito obrigada, viu, por essa oportunidade. Muito interessante. Lamento muito sair, mas eu vou agora para o Mato Grosso do Sul. A tecnologia nos permite essas viagens, né? Parabenizar mais uma vez ao Simpimol, agradecer o convite, deixar um beijo bem grande para quem está nos seguindo e muito especial para a Eugênia e para a Jo. Tchau, viu, gente? Obrigada, Tereza. Muito obrigada pela participação mais uma vez. Meninas, Jo e Eugênia, a gente vai tentar, tem um pessoal mandando algumas perguntas, a gente vai tentar agora fazer um bate-bola para tentar contemplar a maior parte das pessoas, tá certo? E aí você que quiser mandar perguntas, pode mandar, tá certo? Que a gente vai fazer as perguntas aqui. Por exemplo, Luciene de Souza, que foi a pergunta, inclusive, que Tereza já respondeu, está perguntando qual é a maior dificuldade que vocês enfrentam sendo mulheres nos espaços da política. Eugênia, quer começar? Aí, Jô, vai, Jô. Jô! Vai, bonita. Vai ter bonita. Você abriu o microfone primeiro, meu amor. Ah, Eu não... Vai, Jô, então. então, eu acho que é basicamente ser mulher, né? Porque o que a Teresa falou é bem importante, porque é isso, né? Quando a gente é mulher nos espaços onde majoritariamente tem homem, a gente, às vezes, é cessada de fala, né? Às vezes, a gente não consegue nem participar das reuniões, porque já está aquele grupinho ali, muitas vezes o tal das bilateral, às vezes, nos tiram do foco de reuniões que a gente poderia estar sabendo, entendeu? E muitas vezes a gente fica atrasado,
nas informações, né? Então, isso também é um gesto de que não é importante nossa opinião dentro do espaço político, né? E isso nos afasta, muitas vezes, como muitas mulheres que estão participando do espaço político, mas vê que não consegue ter voz e termina desistindo, né? Tem várias mulheres mesmo que desistem porque acham que o espaço é muito machista e não cabe, elas estão tá ali, entendeu? Então, isso é muito ruim, né? Para uma construção muitas vezes de partido, muitas vezes de movimento, de não ter a participação da mulher, porque a mulher tem uma visão diferente, né, de mundo do que muitas vezes o homem prega, né? A gente vê que a gente se preocupa com a saúde pública na questão das mulheres, a gente discute sobre a questão de saúde pública para a população negra, a gente discute sobre a importância do Sistema Único de Saúde, né? Porque isso afeta nós mulheres, né? Quando muitas vezes nossos filhos estão doentes, a gente leva para onde? Para o posto de saúde. E aí vai debater aquele posto de saúde naquela comunidade, porque não tem um posto de saúde, e isso vem muitas vezes dos movimentos de mulheres. E isso é ruim quando a participação dela é vetada ou então é tirada, esse direito da mulher estar se movimentando dentro do espaço político. Mas agora é Eugênia. Eugênia, você pode inclusive aproveitar Responder, e falar, né? e falar também. Eu acompanhei a tua campanha, vi você dando de mamar, quer dizer, essa questão também de conciliar a campanha com a família, né, com as demandas da família, além de todos os outros desafios que a pergunta fez aqui. Assim, para mim são 3 grandes desafios, e a família é um deles, sabe? Ao mesmo tempo que a minha família é o lugar que, se não fosse eles, eu talvez não teria condições de estar nos espaços, de estar disputando essa política institucional, né? Mas também é aquele lugar que, assim, por esse lugar historicamente não ser nosso, é aquele lugar, tu tá fazendo o que aí, menino? Tu estudou, tu tá fazendo o que aí? O que é que tu vai fazer aí? Então, isso é um irmão que fala, é uma mãe que fica preocupada. Quando Marielle morreu, até minha filha pequena, o psicólogo disse que tinha medo todo dia que eu saía de casa para militar, ela tinha medo que eu não voltasse. Então, esses espaços, né? A família também é o lugar que não incentiva essa mulher, muitas vezes, não estou generalizando, estou trazendo a minha situação, e que eu acho que é de uma grande maioria. Eu acho que o outro fator importante, assim, que prepondera, é a questão da autonomia financeira, que quando essa mulher não é autônoma, é muito difícil estar nesses espaços, né? A gente precisa que tem um olhar, que o partido que a gente se tem um olhar feminista, que queira, né, potencializar aquelas mulheres para a disputa desses espaços de poder, né? E aí eu concordo com a fala de Jô, que também a questão, a autonomia financeira e a questão do partido político mesmo, priorizar as mulheres na condução daquele partido, né? Trazendo para a minha realidade, que é a disputa da institucionalidade. Né? Quando fala também, fora a questão da família, tem a questão das tarefas que a gente assume, né? Eu sou mãe de 2 meninas, essa campanha de 2020, para mim, eu ultrapassei todos os meus limites, porque eu amamentava, campanha, saía cedo, enfim, eu não sei como eu consegui, quando passou, eu tive noção da potência que a gente da força que a gente tem dentro da gente. Então, foi bem difícil isso. E são 3 pilares, né, que é o partido, a autonomia financeira e a própria família, né, que vem de uma cultura, né, machista, enfim, do patriarcado, que esse espaço não é da gente. É como se a gente estivesse perdendo tempo quando a gente acredita, né? Eu falo sempre com a minha mãe, disse, mãe, você é muito contraditória, você passa o dia falando das notícias, é fora Bolsonaro, é fora isso, e não entende o que eu estou fazendo aqui, se eu sou fruto da minha ancestralidade, que é você, que é uma pessoa que é inquieta, né, que não fica calada perante as injustiças. Então, não tinha como ser diferente.
né? A gente que tem esse senso de se colocar no lugar do outro, esse espaço tem que ser ocupado, não tem como. Não é um espaço bonitinho, não é um espaço... É duro, como Tereza disse, é um lugar que ainda não está preparado para a gente, mas a gente está chegando, a gente está transformando esse espaço, né? E aí, tem uma pergunta aí que eu acho que foi a Ana Maria que falou, como atuar politicamente fora do momento eleitoral? É super difícil. É super difícil. Você não vai ter uma equipe, você não vai ter, mas é necessário, né? Faz tempo que eu atuo fora desse momento eleitoral, né? E agora, nesse 2020, é necessário que a gente atue fora do momento eleitoral e atue com mais força, porque a realidade do município de Olinda mesmo, nessas eleições de 2020, foi perversa. A gente não avançou em termos de representatividade. Tinham 2 mulheres, assumiram 2 mulheres. A gente não avançou na perspectiva de política de esquerda, socialista, enfim, não avançou. A gente olha o retrato da Câmara e vê que não combina com a cidade de Olinda, né? Enfim, eu acho que a gente precisa se articular. E o que fazer no momento eleitoral? Se organizar. Então, eu vim de uma campanha rica, uma campanha bonita, uma campanha cheia de força, coletiva, cheia de construção. A gente produziu um conteúdo programático e já vai o convite. Essas semanas a gente está querendo lançar aí um movimento, já vai o convite para ficar no ar, o pessoal dá uma olhadinha nas nossas redes, porque a gente precisa. E a gente precisa, para além... né, de pensar numa política de esquerda, a gente precisa pensar numa política solidária. A gente está num momento que quem tem mais tem que olhar para quem tem menos. A miséria aumentou, o número de pessoas morando em rua aumentou, a gente não tem nenhuma alternativa, não tem renda emergencial, não tem nada, a população está à deriva, né, nesse barco que a gente não sabe, que já afundou há muito tempo, mas ninguém quer tirar o comandante da história. Então, é tempo de fazer uma reflexão, sabe? Uma reflexão interna de cada um. E a política feminista é isso, sabe? É a gente pensar e se mobilizar perante a dor do outro. Então, acho que é um momento de muita solidariedade, de a gente continuar a olhar quem precisa de ajuda, doar nossas cestas básicas, ajudar quem pode, sabe? Para a gente poder minimizar os efeitos tão perversos dessa pandemia no nosso país, aí vem no nosso estado, no nosso município, né, que a gente não pode deixar de considerar a ausência, né, da política municipal de Olinda, por exemplo, num momento tão importante, né, como esse, porque eu digo que a grande obra, né, cuidar das pessoas. Então, eu acho que não está a prefeitura, não, o slogan de Olinda trabalha de noite, noite e dia. Agora, para quem? Né? A gente precisa trabalhar de noite, noite e dia para o povo. E é isso que está faltando, sabe? É uma vergonha que a gente assiste. Então, já mudando de assunto e voltando, são grandes desafios, mas eu acho que não tem, que a gente precisa se mobilizar, e aí não é partido, e aí somos seres que precisamos transformar o nosso mundo. E o momento é esse, né? Sair do lugar, se mexer online, mas faz sua doação, ajuda alguém, sabe? E que a gente vai estar plantando a sementinha e transformando esse lugar que a gente vive, que a gente mora, que a gente ama, né? Que faz a gente ser esse ser, né? Todo louco aqui que vocês estão vendo, porque eu sou olindense e amo minha cidade. Gente, olha, tem muita gente falando. Eugênia, tem até elogio para o seu cabelo. Oba. Aqui no céu. Que tá lindo. Eu quero dizer que Liana, a vereadora, ela não conseguiu entrar para participar com a gente, mas disse que está acompanhando. Então, um beijo, Liana, é uma pena, mas fica para a próxima, né? Não conseguiu entrar, mas está acompanhando, disse que está adorando a live da gente. Muita gente, muitos elogios aqui, muitos parabéns, o pessoal está muito feliz, inclusive porque eu estou achando que o pessoal está se empolgando. Quem sabe aí, desse grupo que está assistindo, não vão surgir várias outras colegas de vocês na política, aí atuando em várias frentes, não é? Bom, tem uma pergunta aqui, a gente vai, assim, continuando ainda nesse bate-bola para tentar conseguir ao máximo atingir todo mundo. Além dos elogios, tem uma pergunta, Jo, sobre a questão de ser mulher negra.
no espaço de poder, não é? Que tem a interseção de preconceitos do machismo e do racismo. Então, como é essa questão? Fala um pouquinho sobre isso com a gente, Jô. É complicado, né? Mas é complicado na sociedade, né? A sociedade ainda tem esse preconceito que é estrutural, né? O preconceito da cor, o preconceito do racismo mesmo, estruturado na sociedade. Quando a gente, mesmo quem vive fora do espaço de poder, eu acho que sofre a mesma coisa, né? Assim, porque dentro é mais pesado, né? Por exemplo, na primeira vez que como eu falei, né, na primeira vez que eu pisei na Assembleia Legislativa, eu me senti acuada, né, naquele espaço. Mas no outro dia, quando eu me levantei da cama, lavei o rosto, eu disse assim, não sou eu que tenho que me acostumar com aquele espaço, é a galera que tem que se acostumar com minha presença, porque eu cheguei e eu não vou voltar, né? Mas ainda é muito opressor, sabe, o espaço institucional para nós, mulheres negras, assim como na sociedade, né? A gente vê casos aí que o gerente de uma loja foi criticado porque ele era apenas gerente. Então, a sociedade não quer ver a população negra dando um passo à frente, né? Porque é estrutural mesmo. O negro não pode ser advogado, o negro não pode ser professor. E a gente tem vários exemplos aí que dá certo todo dia, que tem pessoas negras ocupando cargos importantíssimos, e muitas vezes a sociedade ainda fica querendo tirar essas pessoas do seu espaço, né? Então, para nós, eu como mulher negra, eu já tive todo tipo de preconceito na minha vida, né? Desde que de criança, na escola, né? Numa loja de roupa, quando a funcionária sai atrás de você para ver para onde é que você vai, como é, e segurança fica rodando. Na semana aqui no centro da cidade, eu estava vendo um tecido para fazer uma cortina aqui para casa, o segurança deu 3 voltas, porque estava eu e meu companheiro gosta de roupa mais assim, de marca, né? E é isso, né? O fenótipo do preconceito, né? Porque se você usar uma roupa de marca da Ciclone, você já é um maloqueiro. Então, é isso que a sociedade prega para a população, né? Não é à toa que a maioria dos jovens que vão presos, que está na cadeia, nessa questão da superlotação, são homens negros que são de periferia, que está dentro da comunidade. É muito raro. A gente teve uma visita aqui no Cotel mesmo, num bloco, que eu não vi nenhum filho de papai, eu não vi. A maioria daqueles homens que estão lá dentro são homens negros, né? Então, é isso que acontece. O preconceito está impregnado na sociedade. Então, eu, como mulher negra, eu tento me mostrar uma pessoa forte, mas a população tem que entender que não é porque assim, a gente tem esse jeito de falar, esse jeito de impor as coisas, que a gente não tem sentimento, que a gente não... Porque a sociedade aprendeu de que mulher negra tem que ter o escudo na frente e tem que ir com a cara, sabe? Porque como só assim a gente vai impor o respeito. E eu acho que não, o respeito tem que vir da pessoa que está do outro lado. Então, se a gente não tiver o respeito do outro, então a gente continua nesse problema de estrutura, né? Dos direitos, como é sempre para uns e que é para outros. Então, é basicamente isso. Não sei se eu me fiz entender. Olha, eu realmente estou ficando arrepiada com as falas de vocês. Eu entendo assim, e completamente. Por exemplo, quando o Jô falou sobre a questão da fala, assim, de dificuldade de falar, eu sou professora de língua portuguesa, e aí eu sou muito tímida para falar, e aconteceu agora nessa época aí de pandemia, de eu ficar à frente de lives, então, assim, isso é uma vitória a cada dia que a gente vai treinando, não é? E eu, como professora de língua portuguesa, penso bastante como empoderar essas meninas em sala de aula para que elas se sintam mais à vontade para falar, para se posicionar. Porque os meninos, eles têm um julgamento da sociedade menor. Inclusive, assim,
às vezes brincam, às vezes dizem besteira, mas falam, e as pessoas às vezes riem, acham engraçado, e não tem aquele excesso de julgamento como a gente sente, e a gente percebe bastante isso. Então, as meninas, elas sentem mais essa dificuldade na fala e esse empoderamento. Eu penso bastante nisso. Eugênia, o que você acha que a gente, como professora, de acordo com a sua história de vida, a gente pode fazer na sala, nas escolas, para tentar empoderar essas meninas, para que lá na frente elas consigam ficar mais à vontade para ocupar os espaços de poder e não achar que aquilo ali não pertence a ela. Se sentir exatamente naquele espaço. Você tem alguma dica para a gente? Eu acho que não é só na escola, né? É na vida, né? Essa mulher não vê a mãe falar, né? Assim, tem um espaço do poder dentro de casa, esse lugar da mulher trazido dentro de casa, e a gente não pode desassociar a escola com o ambiente familiar, né? Eu digo que sempre a educação é um processo que se faz junto, né? A gente fazer essa revolução quando a gente constrói junto, e eu acho que cada vez mais o processo educativo ele vai se distanciando do ambiente familiar, né? A gente não traz a família para participar desse processo de educação dessa criança e de transformação na sociedade, porque a gente também aprende sendo mãe, aprende educando, aprende, né, nesse processo de acompanhamento na escola. Então, a gente precisa começar também a discutir os direitos sexuais e reprodutivos na escola, isso é muito importante, esse lugar dessa mulher, a gente falar do machismo estrutural, a gente precisa levar essa temática para dentro da escola, porque senão a gente não muda a estrutura, a gente não vai produzir uma sociedade feminista se a gente só fala com mulheres. A gente precisa falar com os homens desde pequenininho, para entender que somos iguais, para entender que um processo de uma mudança de transformação social precisa partir do diálogo com todos. Eu falo sempre que o combate ao racismo, por exemplo, precisa ser debatido na sociedade em geral, né, como feminismo com homens e mulheres. E a gente, eu sinto, né, que é um distante. As mulheres debatem, falam muito de feminismo, mas esse feminismo não é discutido na escola, né? Os meninos precisam saber o que é feminismo, né? E o feminismo não é a gente querer mais do que os homens. A gente precisa debater isso porque a nossa sociedade não é igual até hoje. A gente está no século XXI e tem mulher que tem o mesmo diploma e ganha menos só porque é mulher, né? E a gente permite a violência contra a mulher gratuita, né? Porque a gente sabe que a força é diferente, né? E a gente vê como a impunidade ela está presente também na nossa sociedade. Então, acho que é um processo educativo que se parte de dentro da escola para fora, mas de fora para dentro, sabe? A escola como um motor transformador da nossa sociedade. Então, a escola tem um papel fundamental quando esses debates são feitos na escola. Então, tem um papel fundamental de transformação, e eu acho que essa transformação começa desde pequenininho, sabe, Ana? Desde pequenininho, você vai plantar, você vai debater, você vai discutir, você vai estar formando aquele cidadão para um novo mundo, né? Então, é isso. Acho que é importantíssimo que seja feito esse debate, mas que a gente debata profundamente mesmo, onde está a raiz do problema, sabe? Onde a gente possa também permitir que na escola, já indo para outro debate, a gente só conhece deuses gregos e a gente não conhece nossos orixás, né? Como assim, Bial? Como podemos, né? A gente não debate isso na escola, debater isso na escola é uma coisa, né? Enfim, então a gente precisa mudar muito, e eu acho que esse processo passa de mudar a matriz, né, da educação, enfim, ter uma discussão mais profunda do que é esse papel da educação, né? O que é esse educar, que aí a gente fala disso, mas a gente também fala do contato com a natureza, né? De como a gente é descolado com o mundo, e quando a gente é um ser universal, está todo mundo interligado. A natureza, enfim, está todo mundo interligado, as nossas falhas, os nossos acertos. A gente está no universo, não está sozinho. Então, é isso. Nessa perspectiva de mudança, a escola, para mim, a escola e a cultura têm um papel fundamental na transformação do nosso mundo para esse novo mundo, que eu preciso acreditar que ele
vai existir, né? Se não em vida, mas que eu posso fazer isso, produzir isso para os nossos filhos, que esse novo mundo chegue. Obrigada, Eugênia. Vamos caminhar para o final, pessoal. Tão a pena, muita gente comentando, muita gente elogiando. Inclusive, eu perguntei o que a gente, como professora, pode fazer para o empoderamento feminino. Maria Cessa aqui até deu uma dica, que eu, como professora de português, eu posso apresentar um texto, colocar as alunas para debater, que vai ajudar. Muito obrigada, Maria Cessa, pela dica. Vou também aproveitar, tá certo? Jo, aí a gente está finalizando. Se você quiser também dar alguma dica, como a gente poderá, as meninas, nós temos muitas professoras assistindo, ou também, como essas mulheres que estão assistindo e que começaram a se empolgar com essa discussão, podem começar a pensar na questão da política, como entrar, aquele miudinho, o que fazer, onde participar, o que é que eu faço, eu agora, nunca tinha pensado nisso, agora despertou, e ir para as considerações finais. Tá certo, Jô? Tá certo. Primeiramente, eu queria agradecer ao Simpimol, né, por estar participando dessa live. Foi bem interessante o debate. Eu gostei muito e, assim, as perguntas que vieram das pessoas que estão nos acompanhando foi bem provocativa. E dizer que, assim, para estar ocupando espaço assim, né, de questão eleitoral, eu acho que a primeira coisa é se filiar ao partido. Então, vem para o pessoal. A gente está no processo agora, né, Eugênia, de fazer uma nova força nacional junto com o movimento. Vai ser um movimento corrente que a gente vai estar dentro do partido desenvolvendo, e é importante, se quem fosse filiar, chegar junto da gente, tá? Tem uma galera massa, né? Além do nosso presidente Guilherme Boulos, né? Nosso eterno presidente, em 2022 tem que vir ele de novo, e fora outras figuras como Dani Portela, como Renata Souza. Então, assim, isso é um convite, né, para vocês que ainda têm algum medo de entrar na política. Eu acho que, assim, além de movimentos sociais, né, que foi de onde a gente vem, eu mesmo venho dos movimentos sociais, eu acho que eu cresci muito depois que eu me filiei ao partido, ao PSOL, e nisso a gente tem uma concepção diferente, né? Acho que devido à formação, a formação que nós praticamos dentro do espaço político, né? Então, é isso. Eu acho que para a galerinha da escola trazer mais esses debates, sabe? Da questão do feminismo, da questão da população negra, como a Eugênia falou, né? Que é um absurdo a gente, na escola, a gente aprende mais sobre a mitologia grega e romana do que os nossas próprias religiões, né? Eu venho da família que sempre teve dentro da questão da religião matriz africana, mas na escola nunca aprendi nada, né? Eu ia para lá, para Manhã, e Manhã participava dos cultos, e eu ia para Pirrainha, né? Eu ia para comer pipoca, na época. Mas, assim, eu acho que é importante, né? A gente saber na nossa cultura, né? Porque eu acho que a informação é que nos enriquece. Então, se a gente não tiver informação, se a gente não tiver educação, a gente não tem nada na vida. E é por isso que a desinformação em 2018, com a eleição, foi tão grande que hoje a gente está sofrendo aí com esse monstro que está desgovernando o Brasil, né? Então, é basicamente isso. Eu acho que o que eu posso acrescentar nessa noite é isso, sabe? E vamos embora para a luta, porque todo dia é dia de luta. Obrigada, Ju. E aí, o pessoal pode seguir as redes, não é? De vocês. Já você fez aí o convite para quem quiser para o pessoal. Então, de repente, falando lá na rede, consegue, né? Ver isso, como é que faz. Aí, Eugênia pode também aproveitar e falar mais sobre isso. Eugênia, tem as suas considerações finais, mas tem também um comentário aqui de Isabel Mello, que perguntou, você como chefe de gabinete, quais esses desafios nesse ambiente machista, porque tem aumentado o número de deputadas, mas os chefes de gabinete em geral são homens. Então, se você conseguir também falar sobre isso. E finalizar, quiser dar mais dicas, fique à vontade, tá uma delícia, viu?
Então, os desafios são sempre enormes, né? Eu acho que mulher ocupar espaço de poder sempre tem um desafio, às vezes é uma piadinha, né, Jô? Às vezes a gente, né, é violência ainda, porque a sociedade, né, o machismo é estrutural, mas eu acho que Jô é tão braba quanto eu, né? Acho que a gente não leva para casa os desaforos, então talvez a violência também, assim, quando ela vem, ela é devolvida, né? Então a piadinha não fica, né, sem resposta, como nunca ficou com Marielle, né? Então, a gente também está aqui para fazer com que as pessoas comecem a pensar, né, no que estão falando, como estão fazendo, né? A gente viu aí o que aconteceu com a nossa companheira deputada estadual de São Paulo, Isa Pena, né? O deputado lá enfim, eu acho que foi anteontem, não foi sexta-feira, né? Que foi Fernando Cury, né? Fernando Cury, o julgamento dele é absurdo, né? O resultado, né? Mas foi muito importante, né? A denúncia, o vídeo, porque não foi só em Isa, né? Aquele abuso acontece todos os dias, né? Em todos os ônibus lotados, né? Então é recorrente e a gente precisa denunciar, a gente precisa falar. Então está nos espaços de poder que qualquer deles que a gente se encontra é isso, é ter a coragem de falar, né? Quando essa violência vem. E ainda bem que eu tenho muita. Depois posso até chorar, posso até ficar puta, mas na hora a gente vira bicho, né, Jô? Porque esse espaço é nosso. Então, é encorajar as mulheres, porque a gente não pode ser silenciada, esse espaço reflete a política institucional é a que decide o que a gente come, o que a gente veste, o ônibus que a gente pega, né? Então, define o celular que a gente tem, define tudo. Então, não quero que ninguém decida a minha vida. Eu quero decidir a minha vida. Então, e quero contribuir para construir um novo mundo. Então, a gente precisa sair, sabe? Não de casa, porque a gente está numa pandemia, mas sair desse lugar de conforto, né? Porque esse lugar de conforto não nos leva a nada. Então, a gente está aqui para realizar, para transformar, né? E aí, nesse propósito que eu me coloquei, né? Que eu acho que a transformação social, ela não se dá só na institucionalidade, mas ela dá em todos os lugares que a gente está. Então, é isso, vamos se encorajar a sair do lugar, e é fora Bolsonaro mesmo. A gente tem muito ainda para lutar, porque o que a gente está vivendo é de difícil compreensão, né? Porque a gente teve uma presidenta que não fez uma pedalada, o que é uma pedalada, né? Diante de tantas outras pedaladas, né? E a pedalada nada mais que é do que você faz em casa, né? Você organizar as finanças, né? Aquele mês que você aperta, não vamos comprar, vamos investir nisso, vamos fazer aquilo, e aí ela foi detonada, né? E a gente está vendo aí um louco dirigindo e nada acontece, isso vai constrangendo, mas eu acho que Tereza falou de ciclos, né? A gente está vivendo um ciclo bem difícil, mas eu acredito no outro que vem. E talvez isso tudo que está acontecendo com a gente é para chacoalhar, sabe? Porque o que é que falta, gente? Vamos pensar, porque são vários erros estruturais no nosso país, e eles começam dentro da gente com algumas atitudes, com algumas falas, né? Com comportamentos individuais, sem olhar o todo, sem se dedicar um pouquinho ao mundo, dar um tempinho ao mundo, né? Que você não está só. Você também reproduz a miséria ficando parado. Então, é isso, sabe? O quanto a gente é corresponsável pelo que está vivendo. Então, a transformação, para mim, é muito individual, é dentro da gente, é a gente apanhando e levantando melhor, apanhando e levantando melhor. Enquanto mulher, a gente apanha muito, porque é cruel ser mulher no Brasil, né? É cruel ser mulher na política, mas a gente vai transformar isso aqui. Então, assim... Dias mulheres virão, né, Jô? Dias mulheres, para a gente falar do jeito que a gente
quer, da forma que a gente quer, para a gente chorar quando quiser, para a gente rir quando quiser, para a gente falar do jeito da gente quando pega o microfone, né, Iana? Porque quando pega, a gente fica, o que é que eu vou dizer? O que é que eu vou falar? Eu até hoje, eu sou assim, e agora? Aí dá uma tapa, aí o Lucas assim, vai, menina, para com isso, tu quando chegar lá vai estar tudo de boa, isso aqui. Enfim, mas é esse lugar que a gente vai trabalhando na mente da gente e que a gente só precisa ser a gente. E fazer com amor e acreditando, né, na transformação. Então, assim, é ter na mente o propósito, sabe? E aí, o meu propósito, e eu posso falar para o Jô, se não for, Jô, tu me diz, o propósito da gente dentro do partido é transformar a vida das pessoas. E aí, quem quiser entrar, vou dizer de novo, porque eu sou do PSOL, filia-se o pessoal, a gente está com nossa campanha de filiação, vem-se embora, manda um direct para a gente, diz o telefone, a gente... Mas se também não quiser se filiar ao pessoal, se filie em algum partido e vá transformar, porque a gente, estando nesses lugares, a gente modifica, né? Modifica esse todo. E aí, somos uma parte pequenininha desse todo, e a gente precisa de mais pedacinhos para a gente construir, e a humanidade está pedindo que a gente participe, que a gente atue, seja lá onde for. É isso. E agradecer demais ao Simpimol, que Márcia, Luciene aí, Zé Arnaldo Sulina, Rafaela, enfim. Eu sempre admiro muito o trabalho de vocês e sempre estou aqui à disposição para a gente lutar aqui dentro desse município, que é lindo, mas a gente sabe os desacertos das gestões que entram e saem nessa cidade, mas um dia a gente chega lá. Tenho fé. Beijo. Sim. Obrigada, Eugênia. Obrigada, Jô. No momento que a gente está vivendo tão sério, tão ruim, ouvir vocês é um alento. Chega a dar aquele calorzinho no coração, porque a gente renova as esperanças. Então, muito obrigada. A live de vocês foi maravilhosa. A live da gente, dessa conversa foi maravilhosa. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada a todo mundo que assistiu, que participou, que mandou seu comentário, que mandou suas perguntas. Quero dizer que essa live também vai estar disponível no YouTube, tá certo? Além de estar no Face. Então, muito obrigada. Eu vou encerrar porque é o jeito, tá? Por mim, a gente ficava mais. Tchau. Tchau, Iana. Tchau, Beijo, tchau. Jô. Tchau.